Boa noite, meu nome é Wellington Henrique Martins, eu sou aluno com Engenharia de Computação Noturno. Vou estar apresentando para vocês meu TCC1, que é Análise Comparativa de Métodos Ágeis Scrum, Kanban e Extreme Program, ou XP, na indústria de software. Fui orientado pelo professor William. O sumário, vou estar passando brevemente por todos durante o decorrer da apresentação. Vamos lá. Não é mistério para ninguém que nessa era digital o desenvolvimento de software ele vem com uma crescente muito importante no nosso dia a dia, pois desde hospitais a bancos, micronegócios, qualquer pequeno negócio, uma loja de esquina hoje em dia tem um software que funciona por trás. Então isso afetou bastante os desenvolvedores, porque projetos que infelizmente falham em cumprir prazos, estouram orçamento, ou o que é pior, que às vezes quando vão entregar o projeto para determinada loja, não chega da maneira que o cliente esperava, não chega da maneira que o cliente pediu. Isso acaba sendo um desgaste e um retorno negativo para a empresa. Então, uma solução estratégica que a gente opta hoje em dia nessas metodologias aplicadas nas indústrias de software, que são as empresas que desenvolvem, elas são compostas de três pilares: a entregas interativas, que são projetos que, em vez de ser entregue completamente completo no final do período contratado, seja de 6 meses, de um ano ou menor, ele é entregue em períodos, ele entrega em partes funcionais, entrega uma parte como se fosse um teste beta funcional, o cliente avalia, retorna e vai adaptando até chegar na etapa final, no prazo final, com a entrega final completamente redondinha, vamos dizer assim, da maneira que o cliente pediu. Adaptabilidade entra no quesito, entregou o primeiro bloco, o cliente não gostou, não tem problema, o método Large está aí para isso, para estar voltando para a equipe de desenvolvimento, para estar reformulando e entregar a gosto do cliente. O maior alinhamento, que é o terceiro pilar, ele é aquele alinhamento dentro da empresa, é o mais interno da equipe, tanto a equipe de TI como o financeiro, né, o pessoal que cuida do negócio, que eles estando um vínculo melhor, a entrega para o cliente no final será muito mais satisfatória. E a necessidade, porque com essas mudanças, não apenas uma necessidade real, porém os recursos hoje em dia são muito limitados, seja tempo, dinheiro, pessoa. Então os métodos ágeis vêm para suprir essa tendência, né, que só tende a aumentar, para estar reduzindo os custos e tendo algo mais fluido. E a justificativa, o meu destaque é que nasceram promessas simples e poderosas, porém trabalhos têm ciclos curtos, né? Que colaborador com o tempo, todo cliente é o mais importante. E os métodos Scrum, Kanban, XP se tornam as ferramentas para colocar em prática. A relevância acadêmica é que sempre a ciência está estudando, está investigando, está progredindo na validação dessa abordagem de grandes revisões sistemáticas que comprovam que esses métodos têm retorno positivo. A lacuna identificada foi que nenhuma análise traz realmente uma comparativa desses três métodos específicos com a BAN-XP, com foco apenas na teoria, as que tem, e o meu caso eu não quero trazer com foco na teoria, eu quero trazer com foco tanto na teoria quanto na prática da vivência do dia a dia dos profissionais brasileiros. E o meu objetivo é, como já meio que deu um spoiler, é realizar uma análise comparativa entre os métodos ágeis com o XP, investigando suas características, formas de aplicações, vantagens e limitações. Objetivo específico: eu quero apresentar os fundamentos conceituais e operacionais de cada método, identificar os desafios associados à adoção de cada abordagem e comparar os métodos com a efetividade percebida e aplicabilidade e impacto na rotina. Ou seja, eu quero adotar uma abordagem de metodologia mista. Eu quero uma pesquisa bibliográfica para fornecer os elementos conceituais necessários à fundamentação teórica do estudo. E também a pesquisa de campo vai me trazer aquela realização da segunda etapa desse trabalho, que eu vou estar explicando como essa análise dos dados, junto com a parte teórica, os profissionais pegam ela e aplicam no mercado inteiro. E o problema da minha pesquisa que eu vou estar explicando para vocês é quais são as diferenças, que são os desafios e os benefícios desses métodos na prática do desenvolvimento das indústrias. Trabalhos correlatos. Os trabalhos correlatos que eu utilizei de base para fazer o meu foi do Eloy, que ele desenvolveu uma pesquisa em cima de desenvolvimento de aplicativos móveis. Só que ele fez voltado, pegou literalmente só aplicativos web, né, para celular,
Só que com base que o pessoal usava cascata, ele pegou a equipe que usava linear de cascata e as outras que usavam Scrum, Kanban, XP, em específico igual ao meu, só que de forma linear, não de forma real, como ter usado. O Cruz, ele também pegou o Scrum, o XP e o Kanban, só que ele fez mais voltada a ISO, ele fez aquele trabalho apenas, vamos dizer assim, acadêmico e formal. Já o Machado, ele fez uma revisão sistemática de uma literatura de enfoque, que é consolidado como enfoque metalinguístico, ou TEMAC, que é bastante interessante, eu botei no meu docs também. E a contribuição do meu TCC é que a lacuna mais importante é essa ausência de uma análise comparativa tripla, que vai articular tanto simultaneamente os três métodos sob uma perspectiva de profissionais da área de diferentes contextos das indústrias, que eu pretendo pegar não só de desenvolvimento de software, mas também de telecomunicação, Scrum Master de microempresas mesmo na área de desenvolvimento e também Scrum Master na telecomunicação, que eu já tive vivência disso. Fundamentação teórica. Minha fundamentação teórica é a evolução dos modelos. O que seria essa evolução dos modelos? Com o aumento da complexidade dos sistemas computacionais e a crescente pressão das entregas rápidas para os clientes, a necessidade e o mercado de software ele passou a ocupar um papel muito importante dentro da engenharia. Então, abordagens mais interativas e flexíveis com a evolução da engenharia, com o cliente em si também, a resposta rápida ficou essencial e incrementa no valor do projeto. Então, o crescimento das metodologias vai ser explorado, o crescimento das metodologias vão ser muito melhor explorados, em específico as que eu selecionei, que são o Kanban, o Scrum e o XP. O, o Scrum, por exemplo, ele é uma metodologia voltada ao desenvolvimento de produtos complexos. Ele vem fazendo uma divisão de trabalho que é curto e interativo, né? São chamados sprints. E o Kanban, ele é uma metodologia geralmente de fluxo de visualização, onde tem um quadro, esse quadro representa task divididos e cada task vai ter, por exemplo, um papelzinho em físico, né, indicando onde que está aquela determinada tarefa. E já tem, hoje em dia, tem vários softwares também que fazem isso, então os desenvolvedores utilizam bastante, onde tem um fluxograma dentro desse quadro que eles, pessoal, seguem. E o XP, que ele é mais escolhido quando são projetos de alto risco e aquele projeto duvidoso dos devs, onde que tem bastante risco técnico, o pessoal geralmente pega o XP devido ao seu quadro, como ele é dividido entre a comunicação contínua do cliente e da equipe técnica. Aqui eu fiz uma análise comparativa estruturada, que são os critérios cadência, papéis, métricas, foco principal, tratamento de mudanças, contexto ideal. Aí tem o Scrum, Kanban e o XP, onde está só explicando um pouco a diferença entre cada metodologia. A abordagem metodológica minha ela é uma natureza mista, que eu estou articulando a revisão sistemática da literatura e também uma etapa empírica, né, que vai ser de caráter descritivo, que vai ser executado no subsequente do trabalho. A revisão sistemática da literatura, ela tem como objetivo identificar os fundamentos conceituais e as práticas recorrentes. A etapa empírica, ela vai ser estruturada a partir de um forms, que vai ser na etapa subsequente também. A estratégia de análise dos dados, eu vou pegar esses dados coletados, serão tratados com o objetivo de identificar padrões de uso e percepções das metodologias. E uma discussão preliminar que já dá para a gente ter com base nessa parte teórica é que o Scrum, na verdade, né, ele é o mais adequado, porém o Kanban XP, ele também aparece em formatos híbridos, mas a análise buscará entender melhor isso e usar achados da pesquisa que eu vou servir como base para recomendação destinadas às organizações e profissionais que elas pretendem adotar ou adaptar ou consolidar melhor as práticas ágeis no seu dia a dia. Os resultados esperados que eu pretendo é construir um panorama comparativo desses três métodos dentro do Brasil, identificar os pontos fortes e fracos de cada um e contribuir para tomar as decisões de diretores e equipes. E oferecer um estudo com foco na experiência prática nacional dentro do Brasil, preenchendo essa lacuna que falta material interno. Tem muitos documentos de metodologias externos no exterior, mas nacional da gente falta. E aqui está um cronograma de onde que eu segui, de como eu segui para desenvolver essas atividades, referências bibliográficas que eu utilizei, e obrigado.